Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo referente a soluções digitais aplicadas ao varejo, no nosso canal Varejo Digital. Hoje trazendo o Sérgio da Casting, que desenvolveu já há bastante tempo uma solução muito interessante e que só veio a ter sucesso ainda maior com essa história da pandemia que a gente vem atravessando. Como vai, Sérgio? Obrigado por você dar esses minutinhos aí de papo para a gente e nos dar a oportunidade aí de conhecer a sua solução. Imagina, Mário. Obrigado pela oportunidade e estar conversando aí com vocês da resolução. Tá? Ótimo. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona, como que você pensou aí nesse processo de criação da solução Casting. A gente identificou no trabalho de pesquisa, Mário, que o vendedor, né, usualmente é um cara proativo e que tem muita vontade de mostrar serviço, em sua maioria, só que muitos não têm em mãos a ferramenta para que isso aconteça. E aí a gente, quando identificou essa falta de uma ferramenta, né, que traz para o vendedor a sua autonomia sobre os seus processos e, ao mesmo tempo, traz para a empresa a gestão sobre esses vendedores, a gente foi atrás e desenvolveu o casting. Exatamente, primeiro a gente desenvolveu um método de trabalho, né, o que a gente chama método casting, e depois a gente desenvolveu a solução casting exatamente para incorporar nos clientes o método. Tá? Ele fica inerente, é um método simples e rápido de se implementar. Para você ter uma ideia, a gente tem clientes com times de 200, 300 vendedores, onde a gente em 15 dias implementa o método e a solução. Tá? Legal, que bacana. Eu acho que isso que você estava comentando, existia uma ideia no mercado generalizada de que você, para ter sucesso com uma equipe de vendas, você tinha que estar acompanhando o pessoal de perto, né? Você tinha que estar monitorando esse pessoal no dia a dia, fazendo reuniões diversas, presenciais, acompanhando o trabalho presencialmente. E eu acredito que muito dessa visão estava em função de não ter ferramentas que pudessem fazer esse acompanhamento à distância, que pudessem monitorar, estabelecer métricas, acompanhar metas, enfim. É mais ou menos isso que essa ideia, esse conceito que te levou à criação dessa solução Casting? Sim, Mário, e além disso, a gente tem uma visão, né, o mercado em si tem uma visão que o vendedor é um cara que não está afim de trabalhar. Muito pelo contrário, o que a gente encontrou no mercado são pessoas muito competentes, com muita vontade de trabalhar, mas que não tinham a autonomia necessária para que isso acontecesse, né? E a gente sabe que a autonomia é um dos principais pontos do engajamento. Quando você tolhe a liberdade do cara em fazer, né, a tarefa dele da melhor forma que ele acha correta, você acaba perdendo a motivação, perdendo o engajamento, né? Então, um dos pontos principais que a gente atua é exatamente na autonomia, é exatamente em trazer para o vendedor a possibilidade dele mostrar o trabalho dele e dele fazer o trabalho dele da forma que ele acha que é a melhor forma de se fazer. Perfeito. E pensando assim, né, quando você direcionou esse projeto, essa solução para o segmento de varejo, como é que você encontrou esse mercado em relação à digitalização? Como é que você encontrou as organizações no tocante à solução digital como um todo? Tá? O que a gente vê, assim, existe sim no mercado uma vontade muito grande dessa digitalização. Tá? As empresas elas perceberam que elas precisam mudar em algum ponto, principalmente depois, né, da crise de 2015, a gente percebeu, onde o varejo levou um grande tombo de faturamento, a gente percebeu, né, que o varejo começou a ver que ele precisava mudar alguma coisa, mas as soluções de mercado são soluções muito caras, muito difíceis de implementar, né? São soluções de milhões.
E essa é uma grande vantagem que a gente tem com o Cash. Como eu falei, em 15 dias a gente implementa uma solução que o custo praticamente zero de implantação, tá certo? E que depois de 15 dias você tem a sua mão, porque é um aplicativo de celular, né? Você tem a sua mão a gestão de todo o time. E uma coisa que eu acho importante dizer, Mário, que assim, nenhuma solução escapa de uma gestão. Nenhuma solução escapa de uma mudança de mindset da liderança, tá? Esse é o cara que a gente precisa trabalhar. São os gerentes, os diretores, né, os supervisores de venda. Esses caras, eles precisam ter identificado consigo que, claro, é necessário você fazer a gestão diária, né? Mas você tem ferramentas hoje que fazem com que você perca muito menos tempo com isso, né? Trazendo o quê? Uma maior eficiência do processo. Perfeito. E em termos de integração dessa solução com softwares existentes já hoje dentro das empresas, dentro das redes de varejo, por exemplo, ele se integra com o ERP, ele se integra com e-commerce, com o CRM. Como funciona essa integração da solução Casting com os demais softwares existentes hoje na empresa? Ótima pergunta, Mário, que é um ponto intrínseco do processo. O principal ponto de que a gente tem é trazer para o vendedor a atualização dos seus indicadores na melhor periodicidade possível, ou na menor periodicidade possível, né? Tem clientes nossos que são online, tem clientes nossos que essa atualização é feita de 5 em 5, mas a sua maioria é de 20 em 20 minutos, o que já é o suficiente, tá? O que a gente consegue com isso? A gente consegue trazer, tá, o vendedor para dentro do processo, porque ele está constantemente checando os seus indicadores, constantemente vendo, né, se a performance que ele está trazendo está adequada para ele, né? Por outro lado, indo à sua pergunta direto, a integração. A integração ela é feita com qualquer software de mercado, tá ok? Porque, na verdade, a dependência disso é muito mais do cliente, né? O cliente tem suas regras de segurança, o cliente tem, né, a sua política de como a gente deve ou não acessar. O que é importante é que 100% das vezes a gente se enquadra à política do cliente. E uma vez liberada essa informação, ou do RP, ou do software de PDV, ou mesmo até do e-commerce, a gente vai lá, faz essa conexão, essa é uma responsabilidade nossa, do nosso time de tecnologia, e uma vez estabelecida essa conexão, tá ok? O processo já pode sair funcionando. Ótimo, muito bom. Quando a gente fala em redes de varejo, muitas vezes nós estamos falando em situações que saem, vamos dizer, da indústria, passa por centros de distribuição, chegam nos diversos varejistas, que podem ser, inclusive, próprios da empresa, ou às vezes são empresas de franquias, né? Onde o franqueador gostaria de estar monitorando a operação do franqueado e, ao mesmo tempo, o franqueado monitorando a operação dos seus vendedores, né? E esses vendedores, hoje, eles podem ser internos da loja ou podem ser externos. O teu software consegue abraçar todo esse universo, ele consegue monitorar o processo comercial da loja, dos vendedores de loja, dos vendedores que hoje estão em home office. Conta um pouquinho para a gente dessa abrangência. Sim, ele consegue, né? Lembrando que a ferramenta está instalada no celular de cada vendedor, em cada líder dentro da empresa. Então, você consegue monitorar muito facilmente, cada um tendo a visão sobre os seus indicadores, né? O vendedor sobre o seu próprio, o gerente sobre, né, a sua linha de comando, né? Se a gente está falando de uma loja, todos os vendedores dessa loja, se a gente está falando de uma região, os vendedores dessa região que estão fazendo as suas visitas, né? O supervisor da sua supervisão, e aí vai até chegar no franqueado. Então, eu posso ter uma visão franqueado, regiões, franqueador, regiões, franqueado, lojas, vendedores.
Então eu permito desde o franqueador ter acesso aos dados do vendedor, o franqueado ter acesso aos dados de todas as suas lojas, como você quiser. A ferramenta ela já foi planejada em vários níveis, né? No caso que eu te dei exemplo, aí são 5 níveis, né? Ela funciona tranquilamente para fazer toda essa gestão, desde o corporativo até o individual. Desculpa, perfeito. E fala um pouquinho para a gente de os indicadores que conseguem ser monitorados nesse processo. O que você, vamos imaginar assim, você como um gerenciador maior de toda essa rede, quais são as informações que ele traz, quais são as informações, não só que traz para o gerenciador, mas que também levam de apoio e de suporte para o vendedor. Ótimo. A gente aprendeu com o tempo que esses indicadores, eles têm uma gama de indicadores que são praticamente os mesmos e existem alguns ajustes dependendo da vertical de negócio do cliente. Quais são os indicadores, né, os principais indicadores? É claro, faturamento bruto, faturamento líquido, né? Faturamento bruto e líquido, eu já tenho quanto que esse vendedor trabalha com desconto, eu já consigo ver qual é o percentil de desconto médio que esse cara dá. Então, eu já começo a fazer uma gestão sobre o quanto ele dá ou não de desconto. Então, você consegue ver que alguns vendedores conseguem performance melhor com desconto menor, né? Então, você já começa a fazer uma gestão em cima disso. Fora isso, ticket médio de vendas, né? Média de vendas por visita ou por cliente. Então, você consegue ter a conversão desse vendedor, né? Você começa a ter também o que a gente chama venda 1 ou peças por atendimento 1. O que é isso? Qual que é a média de vendas desse vendedor de um item? Então, esse cara fez 20 vendas e dessas 20, 18 tinha um item só, né? Então você começa a ver, poxa, será que esse cara está realmente fazendo a venda direito? Uma vez que ele está na frente do cliente, ele está conseguindo, né, verificar todo o mix de produto e oferecer para esse cliente, né? Então, esses são os indicadores que a gente chama gerais e mais fundamentais para todos. E aí, dependendo da vertical, você acaba ajustando um ou outro indicador para aquela vertical, tá? Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são lojas de material de construção, onde cobra-se a venda de frete, ou a venda em alguns outros, venda de garantia. Quanto de garantia você vendeu sobre os produtos? Então, aí são indicadores mais focados na vertical ou no negócio do cliente. Mas é importante dizer que a ferramenta traz mais ou menos 90 a 95 dos seus indicadores como default, que são indicadores para essa gestão. Perfeito. E você também leva de volta para o vendedor, ele consegue monitorar a performance dele, como é que ele está em relação ao cumprimento da meta. Sim, ele tem toda a visão sobre os dados dele. E você consegue também levar assim uma mensagem de motivação para esse vendedor. Como é que você trabalha esse lado também de auxiliá-lo no cumprimento das suas metas? Ótimo. Quando a gente falou, tem um método de trabalho, né, Mário? Então, na verdade, quando a gente está falando de gestão de performance, que é trabalhar com os indicadores, é o primeiro passo do método. O segundo passo do método a gente chama de gerenciando pessoas. Então, a gente estabelece uma cadência de reuniões periódicas documentadas entre líder e liderado. Então, você começa a ter reuniões, essa reunião é feita em cima de um questionário que também é acertado cliente a cliente, tá? Porque ao término dessa reunião, que usualmente é uma reunião semanal de 5 minutos, onde o principal assunto são os indicadores, né? O líder ele entra e dá um feedback. Ele entra no aplicativo e diz como que foi aquela reunião. Então imagina só, no final de um ano você tem, se a reunião for semanal, você tem 53 reuniões realizadas entre aquele líder e liderado, e você consegue acompanhar bem de perto, né, e de uma forma documentada como que está o relacionamento daquele gerente ou daquele supervisor, né, com cada um dos seus liderados. O terceiro passo do método a gente chama de desenvolvendo pessoas. Então a gente tem dentro da aplicação uma ferramenta de mobile learning, né, onde você consegue oferecer para os seus vendedores treinamentos sobre produtos, sobre técnicas de vendas, né? Sobre os produtos a gente não tem, né, o treinamento pronto,
mas a gente já tem uma gama enorme que a gente oferece para os nossos clientes sem custo nenhum de treinamentos, tá? Exatamente para desenvolvê-los em como fazer melhor a sua posição. E por último, a gente tem o quarto passo do método que a gente chama motivando pessoas. E você tem toda uma gama de campanhas, rankings, games que você pode oferecer para o seu time, né, de melhor vendedor do ano, melhor vendedor do mês, o cara que vender mais desse item tal essa semana vai ganhar. Então você consegue fazer toda a comunicação, o acompanhamento dessas campanhas do celular. Cada vendedor também tem isso em seu celular, fornecendo o quê? Né? O principal ponto que a gente chama hoje como que eu posso dizer? De uma forma clara e aberta, todas as informações referentes a ele. Então, esses 4 passos do método, né, que a gente, de novo, falou, né, gerenciando indicadores, gerenciando pessoas, desenvolvendo pessoas e motivando pessoas, são os 4 pontos que a gente acredita serem essencial para você ter o time na sua mão. Perfeito, maravilha. Só lembrando uma coisa, Mário, que eu acabei esquecendo. Você falou dos indicadores, né? A gente fez uma inovação, na verdade uma nova versão da ferramenta em outubro, onde a gente incluiu um indicador do vendedor que se chama comissão. É uma coisa que existe no mercado e que você sabe que é o principal combustível, né? De vez em quando o vendedor pensa nisso, né? Às De vez em vezes, quando ele não é sempre, mas de vez em quando o vendedor pensa um pouco nisso, né? Exatamente, a gente incluiu. Então, o que acontece? Online, praticamente, o vendedor ele consegue acompanhar a comissão dele segundo as regras do cliente. Tá? Então, isso é implementado cliente a cliente e online ele acompanha no celular, ele faz uma venda, 20 minutos depois a venda entra, a comissão dele já está calculada lá segundo as regras do cliente. Para você ter uma ideia, a gente teve um aumento nos clientes em quase 50% de acesso. Tem vendedor acessando a solução hoje 1.200 vezes por mês. Isso a gente está dizendo mais de 35 acessos por dia. Tá, ok? Isso mostra o quanto a gente consegue engajar esse cara. E uma vez que ele está dentro do ambiente, ele vai treinar, ele vai verificar suas campanhas, ele vai verificar seus feedbacks, ele vai verificar seus indicadores para ver onde ele pode melhorar. Então é exatamente isso. A gente dá autonomia para esse cara e esses caras são bons, acredite. A gente tem muita gente boa que estava sendo tolhida, né? E a gente dá autonomia para esse cara se desenvolver. Que ótimo. Para a gente estar fechando um pouco essa conversa, conta para a gente o que você considera como, vamos dizer, principal vantagem competitiva e diferencial dessa solução e como isso pode ajudar no momento atual, como isso pode colaborar com a atual fase da economia, com a atual fase da pandemia. A gente tem poucos clientes no Brasil, alguns clientes internacionais, mas o que a gente vê para todos esses concorrentes é que eles se limitam a trazer informações para a liderança. Tá? A informação para a liderança é extremamente importante e a gente faz isso também. Só que eu não acredito em nenhuma solução que não impacte o vendedor, que não traga para o vendedor a possibilidade dele fazer uma mudança que a gente chama uma mudança de pensamento, né? E fazer com que ele realmente cuide das suas ações, que ele faça a mudança necessária. Então, o nosso grande diferencial, a nossa solução é a única que pensa no vendedor, em dar empowerment e fazer esse cara mudar, ter um mindset de vender mais, esse cara ter em mãos as informações que ele precisa para que ele faça o seu trabalho. Ok? Então, o nosso grande diferencial é esse, é impactar o vendedor. E é o cara que eu acho, né, a gente nesse tempo de pandemia, a gente sabe que o que está ficando cada vez mais, já estava e vai ficar mais ainda, é o nosso cliente na nossa frente. O nosso cliente disponível para a gente conversar. E uma vez que isso aconteça, esse cara tem que estar, né, o nosso vendedor ele tem que estar motivado, ele tem que estar treinado, né, capacitado ao extremo para fazer o quê? Que esse momento tenha o melhor resultado possível, que esse momento ele absorva do cliente tudo que ele pode e traga para o cliente, né, é claro, a melhor condição possível, né, para os dois lados, para a gente, para a empresa que ele trabalha e para o cliente. Ótimo, muito bom. Então fica aí o recado, né, para o varejista que
num primeiro momento, ele se reestruturou para colocar toda a sua força possível no atendimento ao cliente de forma remota, mudando um pouco a característica de toda a operação. E agora tem essa excelente ferramenta aí como uma oportunidade para começar a desenvolver e a gerenciar esse processo. Então, é uma dica aí para vocês. Sérgio, ótimo. Muito obrigado aí pela sua conversa, pelo seu papo. Foi bastante interessante a apresentação do teu sistema. E essas portas estão sempre abertas aí para a gente voltar a conversar, para você apresentar novidades aí em relação ao teu sistema, à tua atuação. Mário, o prazer é meu e ter a gente sempre como um parceiro aí de vocês nesse processo dessa proposta de digitalização do varejo que vocês estão tendo. Eu sei que a gente pode ser uma grande ajuda para vocês também nesse passo a passo. Perfeito. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho aí para receber novidades, mais apresentações e contamos também com a sua participação, fazendo comentários, pedindo que tipo de solução vocês querem conhecer e até perguntando sobre a apresentação de hoje, sobre a solução Casting e o que ela pode estar agregando aí no processo da sua empresa. Então, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Um abraço.